Olá pessoal, como estão todos? Vamos para a nossa aula de hoje. Na nossa última aula, eu falei a respeito da cultura, dos aspectos culturais que são construídos pela sociedade. Ao mesmo tempo, cultura é o que nos une e é o que nos diferencia, porque o homem ele é igual, né? E ao mesmo tempo ele é diferente por conta dos seus hábitos culturais, né, do meio onde ele vive. E a cultura é um aspecto que o homem adquire, ele não nasce com a cultura. A cultura ele adquire na sociedade, né? Agora vamos pensar de uma outra forma. O homem é um animal. O ser humano é um animal. Um animal racional, um animal dotado de inteligência, um animal sociável, né? Mas é um animal. E como todo animal, ele tem instintos. Ele sempre teve instintos. Vejam só, antigamente o homem ele precisava caçar, ele precisava correr dos bichos que o perseguiam, porque do mesmo modo que ele caçava bichos menores que ele era caçado por bichos maiores do que ele. A gente está falando isso da época primitiva, né? O homem era só mais um animal lá na cadeia. E ele se protegia basicamente com os instintos dele. Instinto de sobrevivência, né? Que ele nascia com aquilo. Então, instinto é uma coisa inata, é uma coisa que já nasce com o ser. Todo animal tem instinto, não tem? Você pega. A gente ouve falar muito do instinto materno, né? Que todas as fêmeas de todas as raças têm. Instinto de proteção, não é? Então o ser humano não é diferente. Ele tem os seus instintos também, o instinto materno, o instinto de proteção, o instinto de sobrevivência, não é? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba confundindo instinto com aspecto cultural. E são coisas diferentes. O instinto, ele nasce com o ser. Ele é inato. Cultura, a gente adquire na sociedade, no grupo em que a gente vive. O homem, por exemplo, o homem não nasce com religião. A religião, ela vem do grupo em que você está, da sua família, seus parentes, ou de repente de alguma religião que você escolhe depois de maior. Não é uma coisa que você já nasce com ela, é uma questão cultural. Você torcer por um time, você gostar de um tipo de música, você gostar de um tipo de roupa, isso são aspectos culturais. São coisas que você adquire na sociedade, no meio onde você vive. Por outro lado, se alimentar. Se alimentar é instinto de sobrevivência. O bebezinho, quando ele nasce, quando ele sente fome, o que ele faz? Ele chora, não é? Ele chora porque ele está com fome. E a mãe, no seu instinto protetor, no seu instinto materno, vai lá e amamenta o nenê, dá comidinha para ele e tal, porque são instintos. Com o passar do tempo, você cresce. Aí você tem fome também. Aí o que você faz? Você vai no fast food, você vai numa lanchonete, você pede comida chinesa, você vai comer churrasco. Aí, para satisfazer um instinto, você se utiliza de aspectos culturais, tá? Porque aí você já tem capacidade de escolher. Muitas vezes você é induzido por propaganda, pelo grupo onde você está, por amizades, enfim, pela sociedade. E aí você
se utiliza dos seus aspectos culturais para suprir um instinto. Então, o instinto é a fome, é um instinto de sobrevivência, e a cultura, o aspecto cultural, é o que eu vou comer para suprir o meu instinto. Se eu estou com sede, eu tomo água para suprir o meu instinto de sede. Porém, muitas vezes eu estou com sede, o que eu faço? Eu tomo um refrigerante, eu tomo um suco, uma outra bebida gelada, um chá, porque aí eu estou me utilizando dos aspectos culturais e não do instinto de sobrevivência. Mesma coisa, estou com frio. E aí, como é que eu vou, antigamente, lá na época das cavernas, como é que o homem fazia o ser humano fazia para se proteger do frio? Ele procurava uma caverna, um lugar mais fechado, ele fazia uma fogueira, ele caçava, ele tirava a pele do bicho, que podia ser de qualquer bicho, e se utilizava da pele do bicho para se proteger. Hoje o que a gente faz? A gente compra uma roupa de marca, a gente usa um casaco de uma grife qualquer, a gente quer tomar um chocolate quente, a gente já não faz mais fogueira, né? A gente tem um cobertor em casa, uma casa fechada, diferente. Então você vê que para suprir um instinto, a gente se utiliza de aspectos culturais. Para suprir o instinto de sobrevivência ao frio, a gente utiliza aspectos culturais para comprar coisas, para, enfim, se proteger da forma que a sociedade diz para a gente que é melhor, da forma que o grupo em que nós estamos inseridos diz que é melhor. No nosso livro didático, olha, não é no caderno do aluno, é livro didático. Eu solicitei que a nossa coordenação entregasse para vocês quando fossem na escola buscar o material das apps, né? Os materiais impressos que vocês têm, que vocês também retirassem o livro didático. É um livrão grosso que serve para os 3 anos do ensino médio, tá bom? Nesse livro, no capítulo, vou falar aqui para vocês, capítulo 6, na página 167, tem a cultura e suas raízes. Então é muito interessante que vocês leiam para entender um pouco melhor de esse aspecto cultural, como ele é fabricado, como ele é, de certa forma, imposto para nós, tá bom? E vou deixar uma tarefa. A tarefa é que vocês identifiquem em vocês mesmos o que é cultura e o que é instinto. Conversem com os pais. Os pais, geralmente, os avós, pessoas que já têm um pouco mais de vivência, vão poder dizer, bem interessante para vocês, o que é instinto para eles e o que é cultura, para vocês irem desenvolvendo de vocês também senso crítico e tudo mais. Desnaturalização faz parte disso, hein, gente? Lembra que nós estudamos desnaturalização lá atrás, no comecinho do ano, e que eu falei que muitas das coisas que a gente considerava como naturais eram impostas pela sociedade, tá aí, Muito daquilo que a gente acha que é cultura é instinto. E muito daquilo que a gente acha que é instinto, cultura. Vamos pensar um pouquinho. E aí vocês vão me mandar um trabalhinho dizendo o que vocês consideram como aspectos culturais e o que vocês entendem por instinto. Tá bom? Vamos lá, gente. Obrigado.